Demolidor Renascido ganhou 2 episódios nesta semana e nós vamos falar sobre o episódio 5 e 6 neste vídeo aqui. Miss Marvel. Miss Marvel? I'm not sure I'm familiar. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar sobre os episódios 5 e 6 da primeira temporada de Demolidor Renascido, a série do Demolidor do Disney Plus. Antes de eu começar a falar sobre ela, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo se gostarem do conteúdo e também aviso de spoilers. Se você ainda não assistiu os episódios, eles já estão no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Bom, primeiro de tudo, eles lançaram esses 2 episódios porque o episódio 5 é basicamente um filler, né? E talvez a galera ficasse um pouco incomodada e também pra série acabar antes do lançamento de Andor, para não conflitar tanto os lançamentos do Disney Plus com Andor e Demolidor saindo ao mesmo tempo, né? A série vai ter 9 episódios, faltam 3 semanas de Demolidor ainda teremos, né? Então eles já soltaram 2 aí para dar uma acelerada para o final. Sobre o episódio 5 em si, nós não temos muitas revelações, muitos segredos, nem nada do tipo, mas nós temos ação de qualidade extrema, o Demolidor sendo o Demolidor em uma situação meio complicada, né? Ele estava fingindo ali ser um advogado vulnerável, lidando com assaltantes profissionais, né? A galera ali profissional que trabalha pro Fisk e tudo mais, assaltantes de banco bem posicionados e tudo, e ele conseguiu se sair muito bem. O episódio ele é bom nesse sentido de passar uma tensão, de construir a tensão de uma forma bem interessante, e ele tem uma cena de ação bizarra de foda, porque assim, é aquela cena de ação que você não consegue, não sei vocês, eu não consegui, né, olhar o tempo inteiro pra tela. O momento que o Demolidor pega o principal assaltante irlandês ali, depois que o cara tenta fugir, e dá um pulo na perna do cara, quebrando ela de um jeito assim meio bizarro, né? Eu tive que desviar o olhar porque foi uma violência que eu não consegui encarar nesse momento. E assim, é a violência que a gente via no Demolidor e principalmente no Justiceiro da Netflix, e que eles prometeram que trariam de volta aqui na Marvel. Eles já fizeram isso no episódio que o Matt tá lá lutando contra os 2 policiais, que ele quebra o braço do cara aqui. Olha a grossura desse osso aqui, e a roupa do cara tava cobrindo, a gente vê o sangue saindo, assim, é um negócio realmente incômodo, né? E eu gosto disso porque é o que a série se propõe a fazer e faz muito bem. Um detalhe interessante, agora em termos de referência, é a presença do Yusuf Khan, o pai da Kamala Khan. Só que eu não gostei de uma coisa, o diálogo extremamente expositivo. Tá? Eu não gostei muito da forma com que eles colocam, tipo, olha, ele é o pai da Kamala Khan. Se você ainda não percebeu, ele é o pai da Kamala Khan. Mas isso não me incomoda. Eles fizeram isso pra não restar dúvida em ninguém. Ninguém. Então primeiro eles colocam a voz do Yusuf. Depois eles mostram o rosto. Aí já tem gente que já pegou. Ah, é o pai da Kamala. Depois ele fala, meu nome é Yusuf Khan. Ah, é o pai da Kamala. Aí depois começa, né? A minha filha Kamala, ela é agente de New Jersey, tem uma heroína que protege a gente que é a Miss Marvel. Olha aqui o Funko da Miss Marvel. Então é muito legal a forma com que ele se gaba da filha, né? É muito bom a gente ver o orgulho que ele tem dela como Kamala e dela como heroína. Ele não revela que ela é a Miss Marvel. This is her. Right here. Seria interessante se eles mostrassem esse jantar, mas eu acho que o jantar já aconteceu, porque ele chama o Yusuf chama o Matt pra jantar na casa deles, né? Fala da Kamala e tudo. Seria legal se mostrasse esse jantar pra gente ver o Matt junto com a Kamala em uma cena, Demolidor e Miss Marvel juntos ali, mas eu não sei se eles vão fazer isso. Só que é legal porque a série começa a conversar mais com o universo da Marvel de fora dos personagens da Netflix, porque até então tinha aparecido o Justiceiro, tinha aparecido o Karen Page, o Wilson Fisk, Vanessa Fisk e tudo mais, mas a galera do UCM, que não fazia parte do núcleo ali da Netflix, ainda não tinha sido citada, e o Yusuf Khan chega aqui, né, então já coloca isso na série também. A gente sabe que o Demolidor já esteve com a She-Hulk, que ele já esteve com o Peter Parker, que o Wilson Fisk já esteve com a Kate Bishop e com a Echo, né? Mas ver isso na série do Demolidor é bem interessante. Agora vamos falar um pouquinho da abertura, porque a abertura o meu irmão notou, né? Meu irmão nota várias coisas, vários detalhes, já falei pra ele gravar vídeo comigo, mas ele é muito tímido, não quer. E que assim, a abertura ela destrói tudo que tinha na Netflix. Então a gente tem a Estátua da Justiça cega, ela quebra. A gente tem igreja, quebra. A gente tem diversas construções ali e vai tudo quebrando. Só que depois, todos os escombros dessas construções destruídas que vinham da abertura da Netflix, elas são reconstruídas e formam o novo Demolidor. O Demolidor renascido, o Demolidor que nós estamos vendo na Disney. Ou seja, ele é uma junção de tudo o que aconteceu na Netflix e que foi quebrado com o final dessa era, da era dos defensores na Netflix. Tudo desmoronou,
Só que graças aos fãs e ao movimento que rolou lá na época de Save Daredevil, né? Tudo foi reconstruído e formam este novo Demolidor que a gente tá vendo. Então é um detalhezinho também bem legal da gente notar. No finalzinho do episódio o Matt devolve o diamante lá pro Yusuf, e o Yusuf vai devolver pro lugar, então não mudou nada. O diamante estava lá no começo do episódio, continuará ali. E beleza, esse episódio não levou a lugar nenhum em termos de trama, de narrativa, apenas apresentou, né, juntou o Matt com o Yusuf aí, então já conectou mais o Matt com a Kamala, com outros núcleos da Marvel e só. Por isso eles lançaram 2 episódios no mesmo dia, porque o episódio 6, ele começa exatamente onde terminou o 4, né, com o Muse fazendo as suas artes. O Muse, pra quem não lembra, é aquele serial killer que acaba o episódio 4 tirando o sangue de uma das vítimas dele. Então, nesse episódio a gente conhece mais sobre este grande vilão, que é o vilão do momento e provavelmente vai ser o vilão até o final da temporada, dessa primeira temporada de Demolidor Renascido, para na segunda temporada da série o Matt Murdock lidar com o Wilson Fisk. Mas antes da gente falar do Muse em si, a gente tem outra aparição de um personagem que vem de outra série da Marvel, de Gavião Arqueiro, ou Gavião Arqueira, né, o nome em inglês é Hawkeye, pode ser para qualquer um dos dois. A série pra mim é mais da Kate Bishop do que do Clint, e no momento que a gente tá vendo aquele jornalzinho da Baby Yurik, a gente vê as pessoas celebrando a volta dos vigilantes, né? Depois que o Tigre Branco morreu, parte de Nova York se sentiu mais protegida porque eles contam mais com a polícia do que com os vigilantes, parte se sentiu desprotegida, que é a parte que apoia os vigilantes. E aí nós temos surgindo um novo vigilante, o Espadachim, o Swordsman, né, que é o padrasto da Kate, aquele bigodudo que namorava a mãe dela na série. Ele volta a aparecer aqui no episódio já sem o traje, já não como vigilante, mas a pessoa física ali, né, conversando e ameaçando o Wilson Fisk. Isso é importante, a gente vai voltar mais pra frente aqui no vídeo, mas é bem legal a gente ver outros vigilantes aparecendo, né? Então nós temos o Demolidor voltando, nós temos o Espadachim agora soltando suas asinhas aí, talvez tenhamos a Echo aparecendo. O Wilson Fisk quer caçar vigilantes, né? Só que a gente precisa de vigilantes para ele caçar. Não tem mais o Tigre Branco, o Justiceiro tá escondido, tá fazendo nada ali por enquanto. Então a gente precisava de mais, e o primeiro que eles colocaram nessa é o Espadachim. Bom, voltamos para o Muse, a gente vê que a vítima dele ali, aquele rapaz que estava no final do 4º episódio sendo morto, né? O sangue dele era drenado com ele ainda vivo, então ele só ia morrer quando tivesse insuficiência de sangue dentro do corpo. É uma morte bem dolorosa e bem cruel também, né? Digna de uma pessoa, não tem nenhum conflito para lidar com isso, não tem nenhuma empatia com outro humano, é um psicopata de verdade, né? E além de ter perdido todo o sangue, as vítimas dele também perdem os olhos. A gente viu que o cara tava sem os 2 olhos ali, completamente largado na beira da praia. E depois nós descobrimos que o Muse já fez mais de 60 vítimas, porque todas as artes que ele espalhou pela cidade de Nova York, artes bastante incômodas, né? Uma arte mostrando o rei do crime por trás do Wilson Fisk, outra arte falando do Tigre Branco e tudo mais, são artes que mexem com a história da cidade. Todas essas artes, para cada arte ele usa sangue de basicamente 5 pessoas. E aí eles somaram lá quantas artes eles acharam do Muse, então chegaram à conclusão de que ele matou cerca de 60 pessoas, provavelmente é mais do que isso. E mata desse jeito, né? Ele deixa a pessoa pendurada, o sangue vai escorrendo, ele suga todo o sangue da pessoa com aquele equipamento dele, né? Depois, para pegar os restinhos, ele deixa a pessoa ali pendurada já morta, para pegar todo o resto. Pinta as paredes da cidade a céu aberto com o sangue das pessoas, e por conta disso a tinta não sai, né? E um detalhe muito interessante aqui, que é uma fala do Wilson Fisk, o Fisk já não morre de amores pela polícia de Nova York e vice-versa, né? Só que aqui, quem descobre o Muse, quem descobre o serial killer depois de ele ter matado mais de 60 pessoas, é o departamento sanitário da cidade, porque é a galera que deveria apagar as pinturas, né? O cara foi lá, tentou apagar a pintura, não conseguiu apagar, foi ver do que era feita a pintura, viu que era sangue. Aí começou a investigar, aí depois sim, chegou na polícia, a polícia investigou, 60 mortos. Então Nova York teve um cara matando mais de 60 pessoas e a polícia nem suspeitava dele, não estava nem investigando nada disso. Quem estava investigando isso era o Tigre Branco, né? E aí o Wilson Fisk, ele dá uma patada na polícia de Nova York que eu tenho certeza que ele adorou, principalmente porque o comissário odeia ele, né? Ele fala, pô, se na minha cidade o departamento sanitário descobre um serial killer que já matou 60 pessoas antes do departamento de polícia, nós temos um problema bem grande. E tem realmente, né? Foi uma falta de competência aí da polícia que estava preocupada com outras coisas. Sair caçando vigilante, por exemplo. Enquanto isso, a Angela Del Toro, a sobrinha do Hector Ayala, vai até o Matt e fala, meu tio estava investigando alguma coisa, né? E ela sabe que ele estava investigando justamente este cara, o Muse. Ela sabe que as pessoas estavam desaparecendo, porque basicamente são pessoas ali do subúrbio e essas pessoas que
Ah, some toda hora, não é algo para a polícia investigar, né? Então o Hector estava investigando. Um vigilante estava investigando, estava se aproximando sim de descobrir toda essa trama do Muse. A Angela estava próxima do tio nesse processo todo e vai falar com o Matt Murdock, né? O Matt nesse primeiro momento não sabe de nada e a Angela então fica meio brava e vai resolver as coisas com as próprias mãos. Eu já achei que neste momento a Angela voltaria para casa dela, pegaria o amuleto do tigre branco e se tornaria a tigresa branca, mas não foi isso que aconteceu, ela simplesmente foi como uma jovem irresponsável faria, né? Acha que tem superpoder, tudo mais, vai sair lá e vai acabar se metendo em confusão. Vá merda, porra! Vá merda! Enquanto tudo isso está acontecendo, nós vemos o rei do crime perdendo força. Perdendo força não, porque a força ele mantém, mas perdendo o respeito. No momento que o Fisk se afasta dos afazeres do rei do crime e passa a focar muito na vida de prefeito de Nova York, né? Os subalternos dele começam a ficar um pouco mais ousados. E um deles é visitar o Fisk lá na sala da prefeitura. Eu achei esse cara estranhamente parecido com o Verstappen, tá? O piloto de Fórmula 1. Não sei vocês, em alguns ângulos principalmente, né? O cara que vai visitar ele vai dar uma ameaçada nele. Só que assim, eu gostei da postura do Fisk ali. Porque ele não recua em momento nenhum. E ele não eleva a voz em momento nenhum. Ele não cai na provocação, ele não cai nas ameaças do cara. O cara foi ameaçar o Fisk falando que não ia pagar 1.800.000 que ele deve para outro dos caras que trabalham pro Fisk. E o Fisk falou, tá bom, então você vai pagar agora 2.800.000. 1 milhão pra mim, 1.800.000 pro cara. E o maluco saiu de lá não levando muito em conta o que o Fisk falou, mas o Fisk vai fazer ele pagar, porque se ele não pagar por bem, ele vai pagar por mal. Ele acha que o Fisk tá meio vulnerável por estar exposto demais como prefeito de Nova York, mas é aí que ele se engana e o Fisk vai voltar a ser esse rei do crime mais imponente, mais temido daqui a pouquinho, porque no final do episódio nós temos tanto o Demolidor quanto o rei do crime deixando os demônios voltarem, abraçando de novo a tal da natureza violenta. E isso também é muito, muito bom, é um momento muito aguardado. Demorou 6 episódios para acontecer, mas a gente tem que pensar nessa série como uma trama de 18 episódios. A primeira e a segunda temporada vão contar uma história só. A segunda temporada vai sair no ano que vem, basicamente no mesmo período aqui, em março, fevereiro. Ela já está sendo gravada e tudo mais, então são 18 episódios que vão contar uma história só. 6. A série dividida em 3 atos. Os 6 primeiros foi para que os personagens passassem por essa transformação e negassem qualquer natureza pacífica que eles estavam tentando adquirir, né? Então acaba esse 6º episódio com os dois realmente, finalmente reabraçando os seus demônios e voltando a ser aquelas criaturas selvagens e assustadoras que eles são. Sim, o Demolidor também é. E nisso a gente tem também uma conversa interessante da Heather Glenn com o Matt, porque ela quer estudar justamente os vigilantes. Ela até faz uma pergunta pro Matt: o que será que essas pessoas pensam? Será que eles colocam uma máscara e acham que tem permissão pra agir como animais? E eles realmente agem como animais. O Matt quebrando a perna do cara, quebrando o braço dele, é agir também como um animal. Você resolver as coisas na porrada é você agir como um animal. Você pode estar do lado dele ou não, mas é agir como um animal. Então esse questionamento da Heather, a Heather que estuda muito a psicologia humana e tudo mais, ela é uma especialista no assunto, ela sabe o que ela tá falando, é algo pra gente pensar, né? E até o Matt fica pensando. E tudo que vai acontecendo vai levando o Matt pra esse caminho. A morte do Fogg, a morte do Hector, a conversa com o Frank Castle, a conversa com a Angela Del Toro e agora também essa conversa com a Heather. Isso tudo vai fazendo o Matt repensar as ações dele e finalmente falar, beleza, eu sou realmente um animal, eu vou voltar a ser esse animal porque eu preciso dele para poder também ser o humano que eu sou quando eu estou como Matt Murdock, né? Então é bem legal que tudo isso vai levando ele ao ponto que ele chega quando ele finalmente coloca o traje de novo e vai atrás do Muse. E aí o Matt ele já estava investigando o Muse em segredo e com calma. Só que aí quando ele descobre que a Angela Del Toro foi atrás do cara, porque é impaciente e é irresponsável, aí ele decide dar uma acelerada no processo e vai atrás. Eu achei que a Angela iria morrer, de fato. Ela chega a morrer, o coração dela chega a parar, mas o Matt consegue ressuscitá-la ali. Mas eu achei que ela ia morrer e aí já iriam abrir espaço para Ava Ayala, que é a tigresa branca mais famosa dos quadrinhos da Marvel, mas eu acho que a Ava vai ficar apenas para a segunda temporada, porque eles já falaram dela, já falaram que ela mora junto com a Angela Del Toro e junto com a Soledad, que é a esposa do Hector, mas eles não mostraram ela ainda, por isso que me leva a crer que vai ser uma atriz mais conhecida e que eles vão guardar para a segunda temporada. A Angela é pega pelo Muse, obviamente, né? Uma criança não teria o que fazer contra esse cara, levada ali pro covil dele, embaixo dos trilhos do metrô e tudo mais.
E ele começa a extrair o sangue dela também. Ela já estava desacordada e tudo mais. E o Matt chega ali. Eles têm uma luta bem da hora, tá? O Muse também, ele consegue bater de volta. Ele é uma pessoa muito habilidosa nisso tudo também. Ele rivaliza com o Demolidor. É claro que ele não chega a ser tão bom quanto o Demolidor, nem perto disso. Mas ele dá um trabalhinho pro Demolidor. Principalmente quando ele pega corrente, quando ele pega faca, as armas dele. Ele tá na área dele, ele sabe onde as coisas estão. Então ele teria essa vantagem. O Matt vence e o Matt ainda tem a desvantagem de estar preocupado com a Angela ao mesmo tempo. Ele não quer deixar ela morrer, ele tá ouvindo o coração dela do mesmo jeito que ele ouviu o do Fog, mas aqui ele consegue fazer com que ela volte. Então ele apaga o Muse, faz com que a Angela volte, só que depois que ele olha o Muse fugiu, vazou, ele está em outro lugar, vai continuar fazendo vítimas. E temos uma coisa bem preocupante aqui. O Muse sabe da identidade secreta do Wilson Fisk, que é o rei do crime. Se ele souber também da identidade secreta do Demolidor, que é o Matt Murdock, essa fuga dele vai ser para ferir o Matt Murdock, ou seja, vai ser para pegar alguém que o Matt Murdock ama. E quem ele mais ama neste momento e que está por aí na série? A Heather Glenn. Né? Poderia ser a Karen Page sumiu, ela não apareceu desde então, apenas num flashback nesse episódio mesmo. Ela voltou lá pra falar com o Matt no dia do julgamento do Dex e pronto, não apareceu mais. Então a pessoa próxima do Matt que tá ali em Nova York, próxima do Muse também, é a Heather Glenn. E se a minha teoria estiver certa de que aquele cara que foi falar com a Heather, que tem uma cara de perturbado, é o Muse, então, né, meio caminho andado, ele já sabe como encontrá-la, já sabe o rosto dela e tudo mais. Então o Muse realmente pode ir atrás da Heather Glenn para trazer, pra chantagear ou atacar o Demolidor de alguma forma se ele souber dessa identidade secreta. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Uma cena do trailer que eu achei que teria a ver com a morte da Heather Glenn já aconteceu, que é o Matt vestido de Demolidor, socando o Muse e gritando pra cima. Aconteceu nesse episódio, era por causa da Angela, eu fiquei com medo realmente deles matarem ela. A atriz é boa, ela poderia até ser a Tigresa Branca por um tempo, mas eu quero ver aí Vaiala chegando e talvez sim num nome mais conhecido. Duas coisas interessantes antes de encerrar o vídeo. Uma, o Muse ele é uma celebridade. As pessoas que não sabem o lado serial killer dele, não conhecem o lado serial killer dele, sabem que ele é um artista responsável por algumas obras na cidade, né? Se ele usa sangue de 5 vítimas por obra e eles acham que ele matou 60 pessoas, então ele já tem 12 obras espalhadas em Nova York. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então a galera conhece, né? Tem a assinatura dele ali. E ele vira meio que uma celebridade entre o pessoal que curte pichador e tudo mais. E tem duas meninas que chegam nele e falam: você é o Muse, tira uma foto com a gente. Isso acontece nos quadrinhos também, mas nos quadrinhos ele chega até a tirar foto com as meninas. Aqui ele já pega as duas também, já leva lá pro covil dele pra tirar o sangue. Aqui é uma parada muito mais macabra, né? Os momentos da aparição do Muse, eles são bastante incômodos. São cenas bastante perturbadoras e muito violentas. É uma violência mais psicológica ali. Tipo assim, não é essa violência do Matt quebrando o osso, que a gente não consegue olhar, mas já volta empolgado. Não, é algo que machuca mesmo, sabe? É um negócio muito cruel. Ele talvez seja o vilão mais cruel que o Matt já enfrentou. Porque assim, diferente do Fisk, que faz o que ele faz mirando um objetivo de poder e tudo mais, o Muse só mata. E ele mata de um jeito extremamente cruel. E ele não tem empatia nenhuma por ninguém, por nada. Ele só faz isso porque é isso que ele quer fazer, sabe? Então, pega muito. Pega muito, é bem chocante mesmo as cenas que a gente vê, principalmente com a Angela, que a gente é uma personagem que a gente já tá conhecendo, já se apegando. É bem doloroso e é muito violento, sabe? É bem sombrio mesmo, mais 18 real, assim. E aí nisso tudo, com o Muse aí pintando e bordando em Nova York, a polícia passando um perrengue pra achar o cara, o Wilson Fisk decide agir e ele cria finalmente a sua unidade especial focada em caçar os mascarados, né? Os vigilantes. E aí serve tanto para os vilões, como o Muse, por exemplo, e o próprio Dex, que vai chegar a usar uma máscara daqui pra frente, como para os vigilantes, Justiceiro, Matt Murdock e tudo mais. Então, o Fisk vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, vai caçar os bandidos, mas também vai caçar as pessoas que incomodam ele como rei do crime. E ele cria essa unidade policial com um monte de policial bastante duvidoso, aquela galera que, né, faz o que tem que ser feito, independente da forma com que for fazer. Né, se tiver que ser meios mais violentos do que o policial deveria ter, eles vão fazer, porque eles vão fazer o que tem que ser feito. Então, o Fisk monta essa força-tarefa, uma força-tarefa legalizada. Eu achei que ele ia montar por baixo dos panos, mas não. Todo mundo sabe que existe. Ele até fala, eles não vão ter câmera no peito. O que é isso? A câmera no peito é pro policial também, às vezes, não extrapolar um limite, né, de força e tudo mais. Sem a câmera no peito, ele faz o que ele quiser
quando ele estiver caçando a pessoa, e a palavra dele contra a do cara, e o policial vai ter sempre essa vantagem na palavra, no momento da justiça ali, com o Wilson Fisk de prefeito mais ainda. Então o Fisk vai dar liberdade total pra essa galera, pintando e bordando com esse bando de vagabundo que tá agindo em Nova York, mas também com os vigilantes que querem fazer o bem, né? Então o Fisk vai liberar essa caça aos vigilantes, e ele apresenta aí quem vai ser o grande líder dessa guarda, que é o Cold North. Cold North é um personagem dos quadrinhos que também tem essa mesma posição, né? E que já chegou a ser uma pedra no sapato do Demolidor algumas vezes, mas nada que o Demolidor não consiga lidar, só é um probleminha que vai trazer mais dificuldade pra ele. A guarda especial que o Wilson Fisk montou vai usar o colete do Justiceiro. A gente vê o Wilson Fisk dando o colete pra todos eles ali, pra eles irem atrás do Mills. Só que a gente não vê eles colocando o colete, não deu pra ver o símbolo. Vai ser o símbolo do Justiceiro, já deu pra ver em trailers e imagens vazadas do set de filmagem da primeira temporada, né? E essa galera vai sair caçando, o Mills vai ser só o primeiro, depois eles vão ter carta branca pra caçar qualquer mascarado que eles quiserem. Seja ele um mascarado bonzinho, seja ele um mascarado malvado. Todo tipo de mascarado vai ser um problema pro Wilson Fisk. Se for um mascarado malvado, vai ser um problema pro Fisk prefeito. Se for um mascarado bonzinho, vai ser um problema pro Fisk rei do crime. Então começou a caça, né? O episódio termina nesse tom de melancolia, com o Wilson Fisk extravasando toda a violência dele no amante da Vanessa. Isso aí foi muito foda. Ele chega com um machado, passa medo realmente, ele tá voltando a crescer, né? Tanto que os ternos dele nem servem direito, então ele tá voltando a ficar parrudão. Ele tá voltando a comer mais, a ficar com mais vontade, com mais energia. Tudo aquilo que meio que a Echo deu uma travada nele, ele tá recuperando agora. E aí ele volta para aquele salão, aquele depósito dele, e acha o amante da Vanessa lá, ele deixa o cara preso, né? E vê o amante da Vanessa lá, com um machado. Eu falei, pronto, ele vai matar esse cara porque agora ele tem problema demais pra lidar, ele pode extravasar a raiva dele em outras pessoas, não precisa mais dele. Mas não, ele dá um machado pro cara porque ele quer um desafio. Essa cena é absurda, Ele lutando contra o amante da Vanessa, o cara segurando um machado e lutando pela própria vida, o cara também vira um bicho nesse momento. Enquanto o Matt tá lutando contra o Mills, e são cenas de ação assim absurdas, muito boas mesmo, mostrando os paralelos dos dois. Os dois vão reagindo da mesma forma ao mesmo tempo. O soco de um é completado pelo soco de outro. O jogo de câmera, de corte é muito bom nesse momento também. E termina com os dois dando um grito de desabafo. Porque eles estavam tentando esconder essa natureza violenta que o Fisk sempre fala que é difícil de esconder, né? E eles agora não tem mais que esconder. O Matt dá um grito meio que mais preocupado com essa, porque é um lado dele que ele tem medo de extrapolar muito. E o Fisk dá o grito de alívio que ele deu algumas vezes também lá na série da Netflix. Tanto que na terceira temporada, ele chega pro Dex uma hora, quando eles ainda estavam amigos, aliados, e ele fala: às vezes o que a gente precisa é de um grito de desabafo, né? E ele, Fisk, grita, o Dex grita também quando tá sozinho, e o Fisk dá esse grito de novo, o Matt dá um grito desse também, e a série, e esse sexto episódio termina de um jeito muito empolgante para esses 3 episódios finais que estão por vir. Eu acho que o Mills ainda vai ser um problema maior do que ele foi até agora, e eu acho que a gente pode ter sim alguma surpresa ainda chegando nessa temporada. Precisamos de mais vigilantes. A minha aposta lá no podcast, no primeiro episódio do Nexus Room sobre Demolidor, eu falei que acreditava que a surpresa seria a Jessica Jones aparecendo ainda nessa temporada. O Thiago, que grava comigo lá, falou que ele acreditava que seria a Elektra aparecendo, né? Vejamos, mas eu acho que vai ter algum desses personagens da Netflix aparecendo aqui, ou pelo menos um novo vigilante, ou um outro vigilante que vai chegar aqui na série para aparecer até o final dessa primeira temporada. Então, como eu já disse, são 9 episódios no total, já temos 6, são mais 3 semanas de Demolidor Renascido, com vídeo aqui toda quarta-feira, ou de madrugada ou no período da tarde. Hoje não deu pra gravar de madrugada porque são 2 episódios, então acabei mais tarde, né, tava com muito sono, não consegui, eu gravei um shortzinho pra vocês com um resumão, e agora sim o vídeo completinho. Bom, espero que vocês tenham gostado, se gostou se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima pessoal, tchau, tchau.